Com essa história toda de pandemia, essa questão toda que a gente tem vivido aí de coronavírus, um dos temas mais falados nas redes foi home office. Então eu resolvi criar um vídeo da nossa série Top 5 com 5 dicas para você ter um home office de sucesso. Bom, gente, nessa série aí de quarentena, muita gente acabou tendo que se adaptar e muitas pessoas acabaram sofrendo, né, para conseguir trabalhar nesse sistema home office. Então eu fiz esse top 5 com 5 dicas que eu considero as mais importantes. Aqui no escritório, pra gente, essa fase foi muito tranquila, porque a gente sempre trabalhou com o sistema home office e a gente trabalha até hoje, tá? Toda a nossa equipe faz trabalho home office, elas vêm para o escritório só quando precisa realmente fazer uma reunião ou quando querem estar aqui trabalhando. A gente tem uma carga horária super flexível e funciona super bem, então pra gente foi muito tranquilo passar por isso, as nossas atividades continuaram exatamente como sempre foram. Porém, muita gente precisou se adaptar, muita gente saiu correndo atrás de transformar tudo online. Então eu trouxe aqui 5 dicas para vocês, que eu acho que são as principais que fazem o nosso home office dar certo. A primeira dica, e a que eu acho mais importante, é você ter uma estrutura de dados organizada e online. Você não pode deixar para acompanhar a tecnologia só num momento de necessidade, né? Acho que nessas fases aí onde a gente precisa se reinventar, a gente já tem tantos desafios para conseguir encontrar uma nova vertente de trabalho, né? Para conseguir se reinventar produtos, enfim. Já são tantos os desafios que a tecnologia, ela tem que estar a nosso favor. Então essa é a primeira dica que eu acho fundamental, é você ter toda a sua estrutura de informações numa nuvem, num sistema online que você possa acessar de qualquer lugar do mundo, da onde você estiver. Para mim isso é ótimo, porque quando eu viajo eu levo um notebook, tá tudo comigo, você não precisa ficar salvando, esse eu não trouxe salvo no pendrive. Gente, isso não existe mais hoje em dia, a gente não pode perder tempo com isso, né? E dentro dessa nuvem, acho que não basta só estar nessa nuvem, você precisa realmente ter uma estrutura dentro dessa nuvem, né? Uma estrutura de negócio. Então, separado em pastas, em tópicos, isso vale para qualquer profissão, tá? Então, acho que é super importante você ter isso muito redondo para você conseguir ter um trabalho eficaz dentro de casa. Ainda nesse sistema de banco de dados, uma das coisas que eu acho mais importantes para o trabalho fluir bem de casa é você ter uma lista de tarefas e de atividades diária. Então, depois que você está com tudo arrumadinho, tudo estruturado, ainda tem essa organização diária de você definir o que você precisa fazer. Aqui, como que eu trabalho? Eu faço uma lista de tarefas geral, que eu atualizo toda segunda-feira. Nessa segunda-feira eu gero uma lista de tarefas semanal, de acordo com as prioridades, com as datas de entregas, e dentro dessa lista semanal eu ainda gero uma lista diária que eu atualizo no início e no final de todo dia. Isso te ajuda muito a ter um guia do que você precisa fazer e tornar o seu dia mais produtivo. Vamos para a segunda dica então. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é que vocês estabeleçam um lugar de trabalho. Isso depende muito, o lugar ideal vai depender muito do quanto você trabalha em casa e do tipo de atividade que você exerce. Então eu, por exemplo, antes de eu ter o escritório, que é o NS Office, quem não sabe ainda é porque não está inscrito aqui no canal e porque não me acompanha lá no Insta, então já corre lá, @nataliasala.arc, já que eu tô comentando disso, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Bom, e quem já me segue aqui há mais tempo, quem me acompanha, sabe que eu trabalhei por muito tempo em home office e é recente a construção do meu escritório. Então, por mais de 2 anos eu trabalhei totalmente dentro de casa e aí nesse caso, quando você trabalha diariamente, no mínimo 8 horas por dia, eu considero fundamental que você realmente tenha um espaço de trabalho, se não um ambiente, uma estrutura toda muito bem montada para aquilo funcionar para você, tá? Agora, se você faz um home office algumas vezes por semana, são poucas horas, você pode simplesmente ter uma bancada de trabalho, você pode organizar a sua própria mesa de jantar para que ela se torne uma mesa de trabalho, mas é super importante que você estabeleça qual vai ser o seu lugar de trabalho e que aquele lugar tenha cara de trabalho, sabe? Então, de repente, coloca ali seus livros, coloca as coisas que você mais usa em volta de você. No meu caso, por exemplo, eu sempre preciso de trena, de escalímetro, de lápis de cor, então tá tudo sempre à minha volta, porque é super importante que você se sinta
mesmo que seja em casa, que você se sinta trabalhando. Então, essa composição do espaço é fundamental para isso acontecer de uma forma bacana. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é estabelecer horários de trabalho. Essa é uma dica que ela é difícil até para mim, tá, gente? Porque quando a gente trabalha em casa, a gente tem que tomar muito cuidado para não se distrair com os afazeres da casa, né? Ah, agora eu vou lavar uma louça, agora eu vou cozinhar alguma coisa rapidinho. Você não pode confundir o estar em casa com o estar trabalhando. Então, você precisa realmente definir o seu horário de trabalho e deixar as atividades da casa para fazer depois, senão você vai acabar se complicando, ou você vai trabalhar demais, ou você vai trabalhar de menos porque se envolveu com outras atividades. Então defina o seu horário, tá? O meu horário de trabalho em casa, ele acaba sendo sempre muito maior do que quando eu tô no escritório, e a minha produção aumenta muito, porque como eu fico sozinha, eu consigo me concentrar muito mais para fazer as atividades. Porém, cada pessoa tem um perfil. Então, como aqui no escritório a gente tem esse trabalho home office, a gente, inclusive, quando vai contratar a nossa equipe, né, as pessoas que formam a nossa equipe, a gente tenta também entender se aquela pessoa tem perfil ou não para trabalhar home office. Isso é super importante, né? Algumas pessoas realmente não gostam de trabalhar sozinhas, se distraem muito dentro de casa, mas se você voltar aí nas dicas que eu acabei de dar, acho que isso pode te ajudar bastante ou até resolver o seu problema. A quarta dica que eu tenho para dar para vocês é sobre iluminação. Esse escritório, ele tem que ser muito bem iluminado, seja por uma iluminação artificial ou por uma iluminação natural, tá? Então, se você for fazer esse home office num quarto, por exemplo, capricha na luminária geral desse espaço, sabe? Coloca uma luminária maior para ficar bem iluminado, para você não ter sono, né? Não ficar com aquela coisinha relaxante. Capricha bastante na iluminação e, se for possível para você, estabeleça um home office perto de uma varanda, perto de uma janela de quarto, para você ter mais luz natural também. Isso vai trazer não só qualidade de vida para o seu ambiente de trabalho, mas como aumentar muito mais a sua produtividade também. Então, minha quinta dica é: mantenha o foco, custe o que custar. Quando a gente está em casa, é muito comum, né? Às vezes você se perde ali no celular, fica muito tempo no Instagram, ou vai ler um site, vai ver alguma matéria, liga a TV na hora do almoço, e aí quando você vê, você já fez 1h30 de almoço. Então, é super importante que você se regre para não se perder com as distrações que tem em casa. Sabe aquela história? Ah, vou ali na geladeira pegar um negocinho, sento um pouquinho no sofá para comer. Então você tem que realmente se policiar para se comportar como se você estivesse de fato no ambiente de trabalho. Então, ter foco realmente com as suas atividades, estabelecer o seu horário de almoço, de início e de término, e no meio desses horários, né, durante o seu horário definido como trabalho, você realmente não sair ali do seu espaço de trabalho, não sentar em outro lugar, ficar ali para poder focar nas suas atividades. Eu particularmente gosto muito desse tipo de sistema de trabalho, porque além de você ter uma qualidade de vida muito grande, por você economizar tempo com deslocamento, quem mora em São Paulo sabe, aqui a gente perde horas de deslocamento, né? Então você economizar tempo com deslocamento, você ficar em casa num dia que tá mais chuvoso, ou um dia que você não tá muito legal de saúde, te ajuda muito, né? Ter essa flexibilidade de definir o seu horário, então de repente eu quero ir num médico de manhã, eu começo a trabalhar às 10 da manhã e vou até às 8 da noite, enfim, ter essa flexibilidade de definir os seus horários também, eu acho que colabora muito para a qualidade de vida como um todo, né? Então agora eu vou finalizar esse vídeo aqui deixando para vocês algumas inspirações de home offices que a gente já fez. Alguns home office são pequenininhos, outros são grandes, e eu vou falar um pouquinho para vocês da característica de cada um deles. O primeiro home office é o meu home office, é de onde eu trabalhei por praticamente aí 2 anos e meio, e de onde eu ainda trabalho muitas vezes. Ele é um mix de um quarto de visitas com home office, e o que eu considero mais importante desse espaço é ele ter uma bancada bem grande, bem espaçosa, que me permite fazer todas as atividades com apoio suficiente, ter os armários para eu guardar bem as coisas e o uso do papel de parede 3D, que acaba gerando uma sensação de profundidade maior e eu não me sinto tão apertadinha nesse espaço. O segundo home office é um home office que fica num quarto que ele foi colocado estrategicamente embaixo da janela e com 2 iluminações superiores, exatamente para ser um espaço bem iluminado e bem funcional. Ele não é um espaço para atividades
diárias e de muitas horas, mas ele é um espaço utilizado com frequência também, então ele tem toda essa questão da iluminação que eu comentei com vocês. O terceiro home office é um home office para um casal de clientes que trabalha eventualmente em casa. Ele está integrado junto com a sala e com outras funções, então ele tem essa característica de ser mais bonito para o dia a dia, mas ele também permite toda a funcionalidade que os clientes precisam quando estão em casa. As cadeiras de rodinha, toda essa parte de ergonomia também é fundamental para que funcione bem. Essas outras duas opções são home offices para estudo, para duas clientes jovens que precisam fazer as tarefas, as atividades escolares e de faculdade, então são home offices menores, mas que também, na medida do possível, recebem o máximo de iluminação, seja artificial vindo de cima da bancada, seja com luz vindo pela frente da janela. Espero que vocês tenham gostado, as inspirações desses home offices que a gente já teve o prazer e o orgulho de projetar para cada um dos nossos clientes. Espero que vocês tenham gostado também do meu cantinho, do meu home office. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Não deixa de se inscrever no canal. Tchau!